Olá, eu sou o PHD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana, vou estar aproveitando a vibe Outubro Rosa para falar sobre o preconceito mais velho de todos, que seria a misoginia. Para deixar claro, como dá para ver aí no título, esse vídeo vai ter uma parte 2, talvez até uma parte 3, porque senão esse vídeo aqui teria facilmente mais de meia hora. Então já fique ligado aí nas próximas semanas, quando saírem as próximas. Bom, para começar falando, o que seria misoginia? É basicamente ódio, aversão ou simplesmente o preconceito destinado contra as mulheres. E preconceito muitas vezes é usado como uma forma de legítima defesa em casos bem específicos, vamos dizer, mas isso já é tema para o vídeo que eu vou estar fazendo assim que eu terminar essa minissérie aqui. E essa misoginia é o que estamos aí começando a falar hoje, de que vem de muitos aspectos. Então hoje, a parte 1, vou estar falando mais sobre ela, como surgiu, ou que na história da humanidade tem feito com que ela permanecesse até hoje. Para começar, como ela é o preconceito mais velho de todos, se daria, por exemplo, com a origem da humanidade, pelo menos de acordo com o catolicismo, em que se daria um conto de Adão e Eva e que, bom, acho que muita gente, mesmo que não seja católico ou cristão no geral, já tem ouvido falar disso, em que muito se culpa Eva pelo que aconteceu com os dois e terem deixado de morar no paraíso e tudo mais. Sendo até que, uns dias para trás, eu vi uma frase que até me motivou um pouco a fazer esse vídeo que eu achei muito pesada, que foi: Eva tinha um paraíso para ela e mesmo assim ainda queria mais, por isso que ela pegou a maçã. Bom, a curiosidade matou o gato, né? Isso não deixa de ser verdade, mas não acho que não tem a ver com Eva em si, mas enfim, é sobre exatamente isso que a gente está falando. No conto de Adão e Eva, quem dirá que ele não foi criado com outros propósitos e não realmente, explicar a origem da humanidade? Por exemplo, suponhamos que uma mulher um dia indagou alguém muito religioso, um padre, ou pessoa, quem sabe o marido dela, alguma coisa assim, ou o pai, por que ter filho, parir o filho assim, dói tanto? Aí ele teria explicado o conto de Adão e Eva, ou até mesmo criado como uma forma de conto, e depois se transformou num conceito geral de como teria surgido a humanidade, para explicar a maldição às mulheres que veio devido a Eva. Até porque, por mais que sejam feitos divinos, ou pelo menos com mandatos divinos feitos por pessoas como nós, aqueles que documentaram a Bíblia muitas vezes são indeterminados, principalmente no Antigo Testamento. Então não dá para saber exatamente qual parte seria algo que realmente foi descrito como real, ou parte que foi descrita como uma interpretação de uma história que vai além da nossa compreensão. Por exemplo, as imagens, ou pelo menos as descrições que teriam como seriam os anjos. Talvez eles sejam figuras muito além da compreensão humana, e por isso que tem aquelas descrições bizarras na Bíblia. Mas isso tudo já é tema para outro vídeo também. Talvez ainda tenha existido o conto de Adão e Eva para explicar, não exatamente para explicar, mas por exemplo, poderia ser que um dia havia se contado à humanidade que Adão e Eva teriam decidido juntos que eles pegariam a maçã porque estariam curiosos para ver o que Deus está escondendo da gente. Mas aí, devido à submissão da mulher, ao homem, esse tipo de coisa, como ela deveria se calar perante ao seu marido, ao seu pai, por aí vai, na humanidade. Pode ser que esse conto tenha sido levemente adulterado a colocar a culpa da mulher pelo que aconteceu e por a gente ter que viver na Terra em vez do paraíso hoje. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que não. São suposições, assim como a própria existência de Deus seja uma suposição e por aí vai, mas isso também não é tema hoje. O que eu quero dizer com esse conto de Adão e Eva, essa história e tal, é que não pode ser somente como é consolidado de que muitas vezes as mulheres são culpadas pelas coisas que talvez não se sabe exatamente quem foi o culpado. Mas isso é devido, bom, à origem da misoginia. Mas vamos mais para trás ainda dos períodos que teriam o cristianismo, o judaísmo, né? Já que estamos falando de Antigo Testamento agora e tal. E vamos a povos mais antigos ainda que pregavam mulheres como se fossem deusas, porque elas supostamente seriam
as que carregariam a vida e fariam com que a vida, bom, continuasse, perpetuasse, perpetuam a humanidade no geral. Até que, por mais que, obviamente, não se tinha conhecimento de biologia na época, há milhares de anos atrás, mas se foi descoberto basicamente que, sem o homem, a mulher não tinha como procriar e, consequentemente, ela não era tão poderosa ou abençoada como as pessoas pensavam que elas seriam. O que tornou um sentimento de farsante, muitas vezes. Pelo menos é isso que eu imagino com o que acabou acontecendo, já que muitas vezes as mulheres eram indagadas como deusas. A gente tinha aí a deusa Gaia até para os gregos, que depois se transformaram em simplesmente objetos sexuais ou de representação de status. Portanto, só com a origem da humanidade a gente tem 3 teorias grandes aí. Uma é que as mulheres tiveram que se calar e o conto acabou adulterando para que elas parecessem culpadas. Outro é que elas são meio que farsas quando se trata de perpetuarem a humanidade, pelo menos foi isso que foi meio que aprendido antigamente. E o terceiro é que muitas vezes pode-se ter algo com uma certa explicação de por que as mulheres sofreriam no parto e acabou por criar esse conto que teoricamente colocaria maldição às mulheres. Hoje, misturando um pouco de uma coisa muito contemporânea, mas ao mesmo tempo com a origem da humanidade, falando das mulheres e tal, seria o conceito de, agora, já estou colocando um pouco mais contemporâneo, de por que os homens se tornariam misóginos. Geralmente por uma forma de conseguir aprender, porque a gente tem medo daquilo que a gente não aprende ou não sabe, por aí vai. E a gente se sente na obrigação de ter que aprender pelo menos um homem sobre mulher, já que tá todo mundo aí querendo sexo, né? Como diria a grande filósofo Piton. A gente aí teria a receita para o caos, que seriam pais ausentes, ou pelo menos pais que meio reclusos, que não queiram ensinar muitas coisas aos seus filhos. Ao mesmo tempo que os amigos dessa pessoa talvez não soubessem também muito como lhe informar as coisas. A mídia ignora muito esse conceito, tipo assim, o que os homens têm que saber sobre as mulheres. Você já viu isso em algum lugar? A gente hoje tem até talk show, umas coisas assim, na gringa até bem maior essa indústria. Mas hoje a gente tem, por exemplo, Fátima Bernardes, esse tipo de programa aí que falaria abertamente coisas sobre as mulheres para as mulheres, ou então coisas sobre os homens para as mulheres, mas a gente não teria sequer espaço ao contrário que isso acontecesse, para que a gente compreendesse como as mulheres funcionariam e por aí vai, mas isso também é tema para outro vídeo. Com isso, o que sobrou, pelo menos o epitáfio do conhecimento que sobrou com, bom, todo mundo negligenciando ou simplesmente não conseguindo saber educar aquela pessoa, faz com que ela tente procurar a todo custo até que ache uma vertente que não é legal, que seria a famosa Red Pill, ou o acordar, o despertar dos homens, esse tipo de coisa, em que diria que as mulheres sempre vão seguir os seus instintos animalescos e que farão, por exemplo, os princípios da hipergamia, em que se uma mulher, mesmo que namore você há sei lá quantas décadas, se ela achar alguém mais rico, famoso, bem de status social, ou bonito, ou forte que você, ela te trocaria sem pensar 2 vezes. Pensando numa vertente científica, isso tem sentido porque são instintos animalescos. Mas aí você tem que pensar no seguinte: uma pessoa que negligencia a ética e a moral e até mesmo aquilo que ela acharia certo, não só com que eu não quero fazer para os outros aquilo que eu não queria que fizessem comigo, simplesmente para seguirem os seus instintos animalescos, que vão muito mais fundo até do que o seu subconsciente. O tipo de pessoa que faria isso é alguém que você quer do seu lado de toda forma. Há de ser descrito que nós, seres humanos, o que nos diferencia de, bom, praticamente todos os animais é que nós seríamos racionais. Mas agora, o que essa suposição realmente quer dizer? Será que tem mesmo a ver com ética e moral? Tem a ver com negligenciar os nossos instintos? Tem a ver com dizer não à natureza devido a isso? Como, os seres humanos vão lá caçar, meio que ser seres vivos diurnos, e depois à noite eles vão descansar e por aí vai, já que eles têm uma visão bem bosta de noite no geral.
Aí a gente falou não para a natureza e foi lá e inventamos um monte de equipamentos que podem nos ajudar a ver no escuro, começando com lâmpadas, né, para a gente ter luz, ou pelo menos fogo para termos tochas, velas e por aí vai. E é essa a nossa capacidade de dizer não para a natureza que diz: não, eu também vou dizer não para os nossos instintos e viver de acordo com a ética e a moral, pelo menos de acordo com os meus valores éticos e morais. Se uma pessoa negligencia a ética e a moral e até mesmo a empatia em torno de viver os seus instintos animalescos, você perdeu o direito de se clamar um ser humano. Você é só, sei lá, um primata sem pelo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal caso queiram aprender mais. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, bom, lembre-se, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Hoje, eu acho que esse tema precisou mesmo de uma parte 2, quem sabe 3, porque como você pode ver, uma pergunta sempre vai levar a duas ou mais. E isso acaba movendo vertentes, olha aí. Só desse vídeo eu já vou fazer meio que roteiro de mais 3. E bom, fiquem ligados aí que semana que vem a parte 2. E até lá.